Hoje eu quero compartilhar uma palavra sobre oração, gente. É algo tão básico, tão fundamental, que muitas vezes a gente negligencia por conta de tanto trabalho, a agenda lotada, a demanda é tão grande que a gente deixa de lado a oração. E hoje eu quero falar da importância da oração. O tema da mensagem é orai em todo tempo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17. Você vai decorar esse texto hoje. Orai sem cessar. Lucas 18, verso 1, fala assim: orai sempre e sem esmorecer. Então preste atenção, porque hoje o Espírito Santo de Deus vai falar com você, porque nós estamos chegando no final do ano e muitos estão abatidos, sem esperança, sem expectativa, que as coisas vão mudar na sua vida. Mas eu quero te dizer para você que Deus é mais interessado na tua vitória, na concretização da tua promessa. Então abra o seu coração, porque o Espírito Santo de Deus vai falar com você. Nesse momento, abaixe a sua cabeça e peça para que o Espírito de Deus venha falar ao seu coração. Pai, eu quero declarar que haja liberdade do teu Espírito Santo de Deus agir no nosso meio. Senhor, fale a cada coração, Pai. Quem entrou aqui oprimido, abatido, sem alegria, Pai, sai daqui alegre, feliz, Pai, porque a alegria do Senhor nossa força é, Pai. Senhor, venha abençoar todos que estão, Senhor, ó Deus, conectados, Senhor, na internet, Pai, estão participando, estão com o coração aberto para receber também uma palavra e receber também, Senhor, ó Deus, uma direção para suas vidas, Pai, que hoje todos que estão, ó Deus, participando pela internet, todos sejam abençoados, Pai, que haja curas, milagres, prodígios e maravilhas. Amém. Jesus, ele deu muito ênfase à oração, o dever de orar sempre e sem esmorecer. O apóstolo Paulo também, ele deu muito ênfase de orar sempre e orar sem cessar. Nós vemos homens de Deus, mulheres de Deus que se destacaram na Bíblia, pessoas que realmente foram exemplo de pessoas que oravam e Deus fazia maravilhas, Deus realizava grandes feitos. E hoje eu quero compartilhar sobre oração. Por que nós devemos orar em todo o tempo? Primeira verdade que eu quero compartilhar com vocês: por que nós devemos orar em todo o tempo? Porque nós temos que obedecer a ordem de Deus, é a ordem de Deus, porque Jesus nos deu essa ordem: orai sempre e orar sem esmorecer. Então é uma ordem. Quando nós desobedecemos uma ordem, nós estamos pecando. E se Jesus manda orarmos, é porque é importante, gente, é importante. E nós vemos aqui textos maravilhosos que eu quero compartilhar com vocês, que fala sobre a oração. Em Daniel capítulo 10, verso 12 a 13, a Bíblia diz: então disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender, a humilhar-se perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do rei da Pérsia me resistiu por 21 dias. Até aí. A Bíblia menciona, amados, que quando nós oramos, a batalha espiritual, o inimigo fará de tudo para você não orar. Ele vai colocar empecilhos. Um dos maiores inimigos da oração é dispersão. Você vai orar, a mente começa a divagar. Você vai orar,
você não consegue se concentrar na oração, você perde o foco. Você vai orar, é visita que aparece, tudo vai acontecer para você não conseguir orar. Veio aquele sono arrebatador. Você já tentou ter aquele propósito de orar, e você vai orar e vem aquele sono, dispersão, acusação do diabo. Incrível como o inimigo, ele odeia a oração, porque a oração fala de relacionamento com Deus, fala de comunhão com Deus. E o inimigo não quer que você ore, porque a Bíblia fala: clama a mim e eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, ocultas, que não sabes, mas você vai saber se você orar. Quer saber qual o propósito que Deus tem para a sua vida? Ore. Quer saber se a tua escolha é a melhor escolha que você vai fazer? Ore, porque o Senhor quer participar com você, Ele quer interagir com você, Ele quer livrar você de você entrar numa roubada, de você entrar de repente num beco sem saída, numa situação desesperadora. Aí depois você tem que correr atrás do prejuízo. A Bíblia fala: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então o Senhor, Ele nos exorta que nós devemos orar, mas assim como Daniel, ele estava orando, clamando a Deus, porque ele estava falando: Deus, cumpra a tua promessa. Já passou 70 anos, o tempo de exílio já passou, agora é tempo do Senhor levar nosso povo para Jerusalém. Senhor, o que o Senhor tem para o nosso povo? Revela o propósito que o Senhor tem para o nosso povo. E ele orou por 21 dias, e a Bíblia fala que o anjo Gabriel chegou até ele e disse assim: homem muito amado, desde o primeiro dia que você determinou a orar, a pedir a direção de Deus e saber com relação ao futuro de Jerusalém, o Senhor me deu a ordem para chegar até você, mas eu fui resistido pelos principados da Pérsia, que me resistiram, mas por conta da tua persistência na oração, Deus mandou reforço angelical, mandou Miguel com as suas milícias celestiais e abriu o caminho para mim chegar até você. Por conta da tua perseverança. Sabe o que o Senhor está mandando te dizer? Continue perseverando, que a tua bênção está chegando. A tua bênção está mais perto do que você imagina, e você está pensando em chutar tudo para o alto, dizendo: Deus não está me ouvindo, Deus esqueceu de mim. Continue perseverando, porque o Senhor está mandando reforço angelical. O Senhor está mandando a tua bênção. Então persevere, porque Jesus fala assim: orai sempre e orai sem esmorecer. Porque tem momento, gente, que você ora, você não vê as coisas acontecendo, as coisas pioram. Parece que quanto mais você ora, mais assombração aparece. Mas continue orando, continue clamando, continue suplicando ao Senhor, porque no tempo oportuno Deus vai te surpreender. No tempo oportuno, no tempo de Deus, Deus vai te surpreender, porque nesse tempo de clamor, Deus está forjando em você o caráter de Cristo, perseverança, coragem, ousadia, resiliência. Então, queridos, nada é fácil, a salvação é de graça. Você entregou a vida para Jesus, você nasceu de novo, mas se você quer milagre de Deus, pague o preço. Não adianta ficar aí terceirizando a oração: chore por mim, ore por mim, interceda por mim, lembre-se de mim. A Bíblia fala: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, e Deus que te vê em secreto, Deus vai te abençoar. Então, queridos,
Você é especial para o Senhor, você é filho, entregou a sua vida para Jesus, você se tornou filho de Deus, você se tornou embaixador, embaixatriz, você se tornou intercessor, intercessora. Então, Deus não faz acepção de pessoas. A Bíblia fala que o Senhor se inclina para ouvir o nosso clamor, Ele se compadece. Então nós vemos aqui este homem chamado Daniel, que significa Deus é meu juiz, e o anjo do Senhor falou: olha, a sua reputação lá no céu você está por cima. Desde o primeiro dia, quando você começou a orar, Deus já deu a ordem para mim chegar até você, mas por conta desse levante do principado que domina a Pérsia, que veio resistir a mim, mas por conta da tua oração perseverante e o teu jejum, Deus mandou reforço angelical. Então quero dizer para vocês, queridos, a tua oração vai mover os céus, a tua oração vai mover as circunstâncias que aos olhos humanos a gente pinta, não tem jeito, não tem solução, mas saiba que milagre é especialidade de Deus. Você tem que crer e você verá a glória de Deus. Então nós vemos aqui exemplo de oração com perseverança. Então Jesus deixou muito claro que nós devemos orar a palavra de Deus. É muito importante, porque a oração eficaz, Daniel orou as promessas. Senhor, o Senhor prometeu que nós ficaríamos 70 anos no exílio, depois voltaremos, e já passou, já está passando esse tempo, e ele ora as promessas. E o Senhor nos ensina, João capítulo 15, verso 7, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei tudo o que quiserdes, e vos será feito. Então, queridos, a oração eficaz é quando você ora a palavra de Deus. Senhor, está escrito, Senhor, está escrito, e você tem que orar dessa forma. Senhor, está escrito, 2 Coríntios 1, 20, em todas as promessas de Deus, nelas você tem o sim e o amém de Deus. Essa é a confiança que temos nele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, temos convicção que Deus responde os nossos pedidos. Gente, Deus é Pai, Deus é amor, Deus é compaixão. Eu pergunto para você que é pai e mãe, se o teu filho está sofrendo, você não vai fazer alguma coisa para socorrer teu filho? Se o teu filho está passando fome, você não vai fazer alguma coisa para socorrer o teu filho? Dá o melhor para ele. A Bíblia fala: vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial vos dará tudo aquilo que vocês desejam, anelam, pedem. Deus é amor, Deus é bondade, é misericórdia. Gente, o amor de Deus não tem como medir, não tem altura, não tem profundidade, não tem como medir o amor de Deus, que é um amor indescritível. Deus te ama, e os planos que Deus tem para você são planos de vitória, gente. Como está escrito na palavra do Senhor, em Jeremias 29, verso 11, eu sei que pensamento tenho vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar um fim que você deseja esse mês, esse ano. Eu sei dos planos que eu tenho para você, plano de vitória, meu irmão. Deus é pai, uma mãe quer o melhor para os seus filhos. Saiba que Jesus provou que Ele morreu lá na cruz, no teu lugar, no meu lugar, e Ele se fez maldito para você ser bendito. E a partir do momento que Jesus se entregou, Ele abriu um novo e vivo caminho para você ter acesso ao Pai e entrar a todo momento, a qualquer hora, dobrar o teu joelho.
Pai, estou na tua presença. Não é mais prerrogativa de sacerdote entrar uma vez por ano. No tempo do Yom Kippur, o sacerdote entrava uma vez por ano para representar a nação. Você pode entrar qualquer hora, qualquer momento. E o Senhor está pronto para te receber, porque Ele é acessível. Ele é um Deus de amor, Deus de bondade. Oh, amados, a segunda verdade que eu vejo aqui, por que nós devemos orar sem cessar? Porque nós estamos numa guerra espiritual, gente. Efésios capítulo 6, verso 12, fala que a nossa luta, olha aí, na palavra do Senhor, porque a nossa luta não é contra carne, contra sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Mas a Bíblia fala assim em Efésios 6, verso 10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Por isso, orar todo dia, você se fortalece os teus músculos da fé, porque você nunca vai saber quando vai chegar o dia mau. E quando chegar o dia mau, você está fortalecido na fé, fortalecido espiritualmente, para você dar a volta por cima, para você encarar a provação como bênção e não maldição. Porque a Bíblia fala, Romanos 8, verso 28, todas as coisas cooperarão para o bem daqueles que amam a Deus. Quando você vive uma vida de oração, conectado com Deus, você encara os obstáculos como bênção e não maldição. Porque se Deus é por mim, quem será contra mim? Eu posso todas as coisas, porque Deus me fortalece em toda e qualquer circunstância. Com meu Deus eu saltarei muralhas, com meu Deus eu posso pisar em serpentes e escorpiões sobre todo o poder das trevas, porque eu fui ungido para representar o reino de Deus. Eu fui ungido para representar o Senhor dos senhores. Gente, olha que texto forte. 1 João 2,6. Aquele que diz que está em mim, deve andar como eu andei. Que responsabilidade. Aquele que diz que está em mim, deve andar como eu andei. Jesus não andava murmurando, se lamentando. Jesus não andava desanimado. Jesus não andava, não era um fracassado, pelo contrário. Jesus vivia nos montes orando, e quando descia no monte, é demônio que batia em retirada, eram enfermos que eram curados, eram aleijados que andavam, eram os mudos que falavam, eram os mortos eram ressuscitados, e todos que chegaram até Jesus, ninguém voltou enfermo, porque Jesus, Ele andou no poder do Espírito Santo, e quem habita dentro de você é o Espírito Santo de Deus. Você entregou a sua vida para Jesus, você recebeu o Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus te habilita, te dá poder, te dá autoridade. Por isso, amado, uma vida cheia do Espírito Santo, abre a boca para profetizar as promessas de Deus, abre a boca para glorificar a Deus, quando passa as lutas, quando passa a prova, quando passa a enfermidade, quando passa por injustiça, quando passa por momentos difíceis, abre a boca para dizer: bem sei em quem tenho crido, eu sei que o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu penso e imagino, porque o Senhor, Ele é o meu supremo pastor e nada me faltará. Posso passar pelo vale da sombra e da morte, mas eu não temo mal algum, porque o Senhor me conduz em vitória em vitória, em força em força, em glória em glória. Irmãos, uma pessoa que vive conectado com Deus em oração, em jejum, em consagração, ele é um apaixonado por Jesus. Eu vejo hoje as pessoas apaixonadas por bandeira política, eu vejo hoje as pessoas se dividindo nas famílias por causa de política, hoje eu vejo as pessoas
brigando, irmãos contra irmãos, dentro da igreja por causa de política. Irmãos, nós temos que defender a bandeira Jeová Nissi. Jesus é a bandeira da vitória. Ele morreu, ressuscitou, e o Senhor nos chamou para ser o exército de Deus. A nossa luta é contra o diabo, e nós como igreja temos a chave de autoridade para mudar a história da nação. A batalha espiritual, e o Senhor nos deu autoridade para manifestar o reino de Deus na terra. Se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei vossos pecados e sararei a vossa terra. Começa a cura na tua casa. Como é que você quer ganhar o Brasil se você está com atrito com a tua esposa, com o teu esposo, com os seus filhos? Irmãos, vamos botar o capeta para correr dentro de casa e declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque se você é uma bênção na sua casa, os teus vizinhos vão olhar para você e vão dizer: esses vivem o que prega e pregam o que vive. Porque hoje não adianta você conhecer a Bíblia capa a capa se você não tiver caráter de Cristo. Irmãos, a igreja do Brasil tem que se unir e parar de ficar aí se digladiando, falando mal do outro, usando as redes sociais. Que exército desunido. Irmãos, a nossa luta é contra o diabo. Jesus está às portas, o anjo já está com a trombeta pronto para soar, só esperando a ordem do Senhor Jesus. E nós como igreja estamos preocupados com as coisas desta terra. Queridos, nós estamos numa guerra espiritual. Começa a orar pela conversão dos teus filhos. Começa a orar para os teus filhos que estão na faculdade, que o Senhor guarde a mente deles, que o Senhor livre eles de toda ideologia maligna, satânica, diabólica. Que você seja exemplo na vida dos teus filhos, que eles olhem para você como um espelho, que eles olhem para você e vejam o exemplo de sacerdote dentro da casa, que ora, que abençoa a esposa, os filhos, e assim os demônios não vão tripudiar na tua casa. Quantos crentes endemoniados, perturbados, com a vida detonada. A Bíblia fala: o meu povo perece por falta de conhecimento da minha palavra. E Jesus exortou também aqueles religiosos: errais e não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Irmãos, vida de oração não é só para pastor, apóstolo. E tem muitos pastores que nem tem tempo mais de orar, porque está mais preocupado com as redes sociais, preocupado em atender as agendas. Querido, Jesus, ele subia ao monte, ficava sozinho e tinha o seu tete a tete com o Pai. E quando descia, ele estava abastecido, estava cheio. Então, queridos, Deus está à procura de adoradores. Deus está à procura. Então não adianta fazer 40 dias de jejum. O que Deus quer é qualidade. Que você entra no seu quarto, que você passe 1 hora, mas essa 1 hora sem celular, sabe? É você e Deus, ligado a Deus, tendo comunhão com Deus. Pode cantar do teu jeito desafinado, Deus vai receber aquele louvor maravilhoso. Saiba que Deus aprecia o nosso louvor. Então, queridos, vamos resgatar esse tempo de oração e vamos vencer essa batalha espiritual. Eu sei de uma coisa: quem ora prospera, quem ora conta milagres. Então, queridos, a Bíblia menciona homens e mulheres que passaram por luta, passaram por tribulações, mas não se calaram, não deixaram de orar e prosperaram. Marcaram sua geração. A Bíblia menciona que foi feito um decreto que no espaço de 30 dias ninguém podia orar. E Daniel, o profeta Daniel, quando soube desse decreto que seria lançado na cova dos leões, e o rei planejava em colocar ele para ser o governador principal,
Gente, quando ele soube do decreto de Dario, ele poderia pensar assim: Senhor, eu não vou ser fariseu, eu vou orar em silêncio, porque senão vou perder minha posição, que o homem mais importante da Pérsia, ele quer me colocar numa posição de proeminência em todo o governo, eu vou ser o segundo homem mais poderoso da Pérsia. Senhor, a minha cota de oração já está boa, então eu vou orar no banheiro, orar em silêncio. Eu vou virar comida de leão? Eu não quero ser um radical. Daniel, quando soube, ele abriu mão do seu poder, da sua posição, abriu mão do dinheiro, abriu mão do glamour, abriu mão de tudo, mas não abriu mão do seu tempo de oração com Deus. E a Bíblia fala que ele foi lançado na cova dos leões, porque uma vez assinado o decreto, era de caráter irrevogável, nenhum homem da terra poderia revogar. E Daniel, Deus não livrou Daniel da cova, mas na cova Deus livrou. Então eu quero dizer para você, Deus não te livra das provas, mas é nas provas que você vai conhecer o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, aquele que é o leão da tribo de Judá, que diz: estarei convosco todos os dias, até a consumação do século, não te deixarei, não te abandonarei. E lá na cova, Daniel dormiu a noite toda, porque fez do leão travesseiro e dormiu numa boa. E os inimigos felizes eliminamos um homem temente a Deus, que impedia que nós roubássemos no governo. Ele denunciava nossas falcatruas. Eliminamos um justo. A Bíblia fala assim: nenhuma arma forjada contra os filhos de Deus prosperará. Aquele que faz uma cova, nele cairá nessa cova. Porque a Bíblia fala, Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Você é ungido de Deus. E a Bíblia fala que aqueles que tramaram contra Daniel foram lançados na cova dos leões. E o rei Dario fez um decreto que, a partir de hoje, todos do meu reino honre, adore o Deus de Daniel, porque esse Deus livra, salva. Esse é Deus poderoso. E amados, percebam, aquele homem de Deus, Daniel, saiu livre, sem um arranhão, porque a Bíblia fala: o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, procurando alguém para tragar. Por isso a Bíblia fala: não deis lugar ao diabo. Leão também é uma figura de Satanás. Queridos, a Bíblia menciona que Daniel foi colocado na posição de maior honra no governo da Pérsia. E os que tramaram contra Daniel, com toda a sua família e filhos, foram lançados na cova dos leões, leões que estavam há 20 dias sem comer. Queridos, eu creio na justiça de Deus no Brasil. Esses homens que ocupam a posição da lei, a posição de proeminência na corte, está chegando a hora do juízo de Deus. E eles vão acabar prejudicando as suas próprias famílias, porque eu creio na justiça de Deus. A justiça do homem pode ser falha, mas a justiça de Deus não falha, porque há um povo que está orando, há um povo que está clamando, há um povo injustiçado que foi preso.
que está clamando: Senhor, faça justiça. E Deus vai fazer justiça nessa nação. Deus vai fazer, porque a Bíblia falou que dois concordar na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, se Ele há concedido pelo meu Pai que está nos céus. Então eu creio na justiça de Deus nesta terra. Então, que você não abra mão do seu tempo de oração, porque você vai vencer os inimigos espirituais, porque o Senhor te dá todo o poder, toda a autoridade. Terceira verdade que eu aprendo aqui: porque nós devemos orar sem cessar, para não vivermos ansiosos. Filipenses capítulo 4, versos 6 a 7. Gente, esse texto você tem que memorizar. Não andeis ansiosos, é uma ordem: não andeis ansiosos de coisa alguma, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Gente, ninguém é super-homem. Ansiedade, a gente luta todos os dias. Só que quem não conhece a Jesus vai para o calmante, vai para a bebida, vai para as drogas, vai para a geladeira. Mas nós que conhecemos a Deus, entra no teu quarto, dobra o joelho e lance, a Bíblia fala, arremessa a ansiedade. 1 Pedro capítulo 5, verso 6, lançando sobre ele, arremessando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Deus cuida de você. Deus se preocupa com você. Se Ele cuida dos pássaros, a Bíblia fala que Deus alimenta os pássaros. Deus cuida da erva do campo. Gente, quando você vai para o sítio, você fica olhando os passarinhos. Eu gosto de contemplar. Se fica mais velho, você começa a contemplar essas coisas que, quando a gente é criança, não dá tanto valor. Mas se vê os passarinhos, os cânticos, e a Bíblia fala: todo ser que respira, louva a Deus. Louva a Deus. Então, querido, você foi criado para louvar o Senhor e não ficar murmurando, se lamentando, chorando. Isso é dar ibope para o diabo. Deus te criou para louvor da sua glória. Deus te criou. E a Bíblia fala: coloque o reino de Deus em primeiro lugar, e tudo aquilo que você nela necessita, Deus vai acrescentar. Então, para de olhar para o gramado do vizinho. O que Deus tem para você é o melhor também. Então, se alegre na esperança, que você se alegre em tudo que Deus já te deu, seja grato. Seja grato, porque no mundo de hoje, nós vemos o espírito da ganância, esse espírito de insatisfação. Se eu ter aquele carro novo, eu vou ser feliz. Todo ser humano tem um buraco, um vazio na alma, e quem pode preencher? Só Jesus. Entenda, se você tem Jesus, você tem identidade, você é filho, você tem amor, você é amado, Uma das maiores necessidades do ser humano é sentir amado. Jesus te ama. Você tem segurança. Então para de se preocupar com o futuro. A Bíblia fala: basta cada dia seu próprio mal. Se preocupa em estar na presença do Senhor, porque Ele é o teu supremo pastor e nada te faltará. Então você tem as três coisas que o ser humano precisa: segurança, identidade e amor. Você é amado do Senhor. Que você saia hoje cheio do amor de Deus, sentindo o amor de Deus, porque a essência de Deus é amor, porque o amor de Deus é mais forte do que a morte. Então não viva ansioso. Quando vier a ansiedade, dobra o joelho, entregue nas mãos do Senhor e confia nele, e Deus agirá no tempo dele. Mas está demorando, vou dar um jeitinho. Esse jeitinho você vai atrapalhar tudo. A Bíblia menciona que Abraão estava muito ansioso e Sara falou: escuta, está demorando a promessa, toma aqui a minha serva Agar, tenha um filho com ela, com a minha escrava, vamos dar uma mãozinha para Deus. E assim
Abraão cedeu, teve o filho com Agar. E Deus falou, não é desta forma, uma forma pagã ter filho. Eu prometi que daria um filho, o filho da promessa. Gente, quando ele chegou aos 100 anos, Deus cumpriu a promessa, depois de 25 anos, e ele se tornou pai. Pai. E a Bíblia menciona que passou os anos, Sara morreu, Abraão casou com uma mulher chamada Quentura e teve mais 5 filhos. Deus compensa até o tempo de deserto. Então, queridos, Deus é Deus. E eu quero dizer uma coisa. Entrega a tua ansiedade. Está demorando? Entrega a tua ansiedade. Deus está caprichando a tua promessa. Deus está caprichando. Ah, pastor, já não aguento mais. Deus está trabalhando na tua perseverança, paciência, longanimidade. Porque nós vivemos um tempo, se o cara da pizza atrasou, pode ir embora, não quero mais essa pizza. Gente, hoje a gente faz um vídeo para colocar lá no YouTube, as pessoas não têm mais paciência para ficar 30 minutos para assistir uma mensagem. Agora, short vídeo, aqueles de 1 minuto, aí elas têm paciência, as pessoas não têm mais paciência. Queridos, Deus é soberano, Deus é o oleiro e você é vaso, Ele está moldando você do jeito que Ele quer. Então, queridos, deixa Deus amoldar você, para você ser uma bênção, cheio dos frutos do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão. Gente, esses frutos do Espírito, a tua esposa vai dizer, marido, você é extraordinário. Antes você me chamava de carne de pescoço, você não tinha mais paciência comigo, agora você cheio de amor, longanimidade, você... Querido, é Deus que muda esse temperamento. Você diz, esse temperamento desse marido, dessa esposa, nunca vai mudar. Muda, ore, porque Deus vai tratar dele. Deus vai moer, Deus vai mandar o fogo que vai queimar a palha. Deus vai trabalhar. Então, em vez de você ficar enchendo a paciência, ore, ore. Ore, semeia, teus filhos estão perturbados, ore, Senhor, profetizo que meus filhos serão uma bênção, eu profetizo, eu estou gerando em oração, filhos salvos, filhos libertos, casamento abençoado. E eu quero terminar aqui, amados, porque teria muita coisa para falar, mas eu gostaria que você abaixasse sua cabeça neste momento. A equipe de louvor, quando se prepara, querido, Jesus está às portas. E eu quero te dar uma notícia maravilhosa também. Romanos capítulo 8, verso 26. O Espírito Santo de Deus intercede por você todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Sabe quando você não tem força para orar? O Espírito Santo de Deus intercede por você. Irmãos, lá no céu, quando nós estivermos lá no céu, você não vai precisar orar. Enquanto nós estamos aqui na terra, essa é a arma poderosa que Deus nos deu, a oração. A oração. A oração fala de relacionamento com Deus. E a oração eficaz é quando você ora a palavra, quando você reivindica as promessas de Deus, você recebeu uma procuração. E essa procuração ele assinou, e o Senhor não colocou limite, tudo quanto pedires em meu nome eu farei. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará coisas maiores. Então, queridos, peça com fé, com ousadia, porque o Senhor te respalda. Hoje o Senhor está dizendo, chega de ser incrédulo, creia somente e tu verás a glória de Deus. Acredite, Deus ouve a nossa oração.
Deus ouve a nossa oração e Ele atende o nosso clamor. Nesse momento eu convido você a ficar em pé. Nós vamos adorar o Senhor neste momento, o louvar. A equipe já se preparou. Mas eu quero chamar todos aqueles que estão vivendo um momento de dificuldade de orar. Que essa palavra falou ao seu coração: eu preciso orar. Eu quero ser livre dessas amarras, dessas cadeias espirituais, de todo e qualquer estigma que o diabo possa ter lançado na minha vida, que eu não vou conseguir. Hoje o Senhor quer que você rompa em fé, venha aqui na frente e diga: Senhor, eu quero ser um guerreiro de oração. Eu já estou aqui na frente, porque essa palavra é para mim, e se você se identificou, então venha com humildade, porque hoje Deus está levantando guerreiros e guerreiras que vão orar, e Deus vai abrir os céus, Deus vai mandar anjos, e você vai começar a ter experiência com sobrenatural, porque quem ora entra na esfera do Espírito, quem ora faz história, quem ora conta milagres, quem ora tem intimidade com o Espírito Santo. E o Senhor fala para mim, para você: chega dessa pobreza espiritual, Deus te chama para um relacionamento de intimidade. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Saiba que não é prerrogativa dos profetas do passado. O Senhor quer se revelar para a sua vida hoje. Deus quer abrir os teus olhos para você contemplar Jesus na tua casa, no teu trabalho, nos teus negócios. Deus quer abrir teus olhos para que você tenha experiência, intimidade com as coisas do reino. Então, nesse momento, enquanto você está abrindo o coração, vamos louvar o Senhor. O Senhor já está se manifestando esta noite. É noite de libertação, noite de cura, noite de restauração, noite de restituição. Porque eu creio, amados, eu creio. Se você entendeu a mensagem nesta noite, a partir de hoje você vai ser um guerreiro, uma guerreira de oração, e você vai contar maravilhas de Deus, você vai contar os testemunhos que Deus está fazendo na sua vida, porque o Deus que você serve é meu Deus, é o teu Deus, Ele é meu pastor e nada te faltará. Que a partir dessa noite você diga: Pai que está nos céus, meu Pai que está nos céus, santificado seja teu nome. O Senhor vai ser santificado com a tua postura de vitória, com a tua postura de vencedor, porque Jesus se fez derrota para você ser mais do que vencedor. Podemos passar por lutas, por provas, por humilhações, por privações, mas entenda, a presença do Senhor jamais se apartará na sua vida. O inimigo quer calar nossa boca, mas que você abra a sua boca e diga: Senhor, a despeito das circunstâncias a qual estou passando, eu sei quem tenho crido. Eu sei que meu Deus me ama. Eu sei que o Senhor começou uma boa obra na minha vida, e o Senhor há de completar essa boa obra na minha vida. Porque da minha boca não vai sair murmuração, lamento, choro. O Senhor vai ser glorificado através da minha vida, mesmo passando pelo vale da sombra da morte. Quando você faz isso, você atrai a presença de Deus, a glória de Deus, a atmosfera de Deus. Quando você abre a tua boca para murmurar, você atrai a atmosfera de opressão, ou atmosfera maligna. Meus queridos, hoje o Senhor diz para mim e para você: não há limite para Deus. Aquele que operou no passado e opera hoje. Sharai kemanas dokomai kondoro kambara sharaba kuri kedanai kunduru shandai kemedekai tunai shi kamo kumana kunduru kanayasha kuri kino kumaya tondora kachanaya tukumarasha suya tondoro kamaya tokomayasa karabichuno mai kenoro kambarasha.
Assim diz o Senhor: eu sou o Senhor, Deus das nações. Eu sou aquele que é e era e há de vir. Eu sou o primeiro, sou o último, assim diz o Senhor. Ó pequeno rebanho, assim diz o Senhor: eis que estou no vosso meio. Eis que eu trago cura, libertação, restauração, restituição. Hoje eu quebro cadeias espirituais, filhos. Eu trago alegria nos vossos corações. Saiba que eu pleitei a tua causa nesta noite. Eu julgo a tua causa, eu sou o teu advogado, eu sou o teu justo juiz. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes nas tribulações, e seja paciente, porque aquele que começou uma boa obra há de completar. Mas orai sem cessar, porque estou fazendo uma obra extraordinária. Não deixe o inimigo sabotar o plano que eu tenho na sua vida. Persevere, não esmoreça, porque eu, Senhor, estou para fazer uma obra maravilhosa no vosso meio. Eu levanto uma igreja poderosa nesses dias, uma igreja que acredita no poder de Deus, uma igreja cheia do meu espírito, uma igreja que não tem o coração nas coisas desta terra, mas uma igreja que se colocou na brecha e disse: eis-me aqui, Senhor, cumpre em mim o teu querer, teu efetuar segundo a tua perfeita vontade. São esses que eu levantarei na face da terra, que vão brilhar, que vão manifestar a minha glória. E eu levanto os que não são para confundir os que são. Eu levanto as coisas fracas para confundir os poderosos desta terra, porque aqueles que eu chamo, eu capacito. Não temas, porque eu, Senhor, estou convosco todos os dias. Filhos meus, é tempo de arrependimento, é tempo de arrependimento, é tempo de liberar perdão, é tempo de conserto. Estou voltando, o arrebatamento está mais perto do que você imagina. Igreja minha, é tempo de conserto. Chega de lamentação, chega de declarar palavras de derrota. Filhos meus, coma a minha palavra, viva a minha palavra, profetiza a minha palavra, e ore as minhas promessas, e eu farei o impossível se tornar possível na tua caminhada. Aquilo que parece impossível diante de ti, ore as minhas promessas e creia que aquele que abriu o mar vermelho abre caminho onde não tem caminho. Eu, Senhor, coloco os inimigos por terra. Eu, Senhor, exalto o humilhado. O exaltado é humilhado. Filhos meus, ore pelo vosso lar, porque eu vou fazer uma obra de espanto na sua casa. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E eu vou fazer um reboliço na tua casa, trazer avivamento espiritual. Vou mudar a vida dos teus filhos. Eu vou mudar o teu casamento. Eu vou fazer algo extraordinário. Filhos meus, o que você ligar aqui na terra é ligado nos céus. Para de olhar para as dificuldades. O momento é agora, o dia é hoje, é agora. Eu quero fazer uma obra de espanto, é agora. Sharai que manassubecaia. Deixa de ser incrédulo, creia para ver. Acredite. Nesta noite estou trazendo curas milagrosas. Estou tocando no teu corpo físico. Estou tocando e estou trazendo curas. Vidas preciosas que estão no canal do YouTube participando neste momento desse culto. Estou curando, estou libertando, estou restaurando. Estou quebrando cadeias espirituais nesta noite.
Estou abrindo portas na área financeira, porque o reino de Deus não tem miséria, não tem pobreza, não tem recessão. Eu sou vosso pastor e nada vos faltará, filhos meus. Porventura existe alguma coisa difícil que eu não possa realizar? Não duvides, mas creia somente. Estou curando câncer nesta noite. Estou livrando pessoas da morte. Pessoas que estão pensando em desistir da vida, eu estou dando livramento hoje. Estou fechando cova. Estou livrando esta empresa de bancarrota. Eu, Senhor, dou a última palavra. Eu sou o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Eu sou o Jeová Tsabaote, o Deus da batalha, o Senhor dos exércitos. Essa batalha não é sua, mas é minha. Tomai posição e veja o livramento do teu Deus, que eu vou realizar nesta semana. Sharai Kemanarasurianda. E a partir desta noite você vai dormir em paz, porque eu, Senhor, enquanto você dorme, eu estou pleiteando a tua causa. Eu estou colocando por terra todo o intento de Satanás, porque com grande zelo eu tenho zelado por vós, filhos meus. Mas atente para a minha palavra. Eu, Senhor, vos amo com amor incomensurável, inexplicável. Um amor que não tem medida, não tem altura, não tem profundidade para medir o meu amor que eu sinto por você. Eu, Senhor, vos digo, nesta noite, eu quebro hoje cadeias espirituais. Eu desfaço trabalhos de feitiçaria. Eu desfaço hoje palavras malditas contra a sua vida. Eu vos digo, se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E você é livre nesta noite. Você é livre nesta noite. Você é livre nesta noite. Receba a libertação. Receba a restituição do que o diabo roubou nesses longos anos. Eu, Senhor, hoje o mundo é a vossa sorte. Eu, Senhor, escrevo uma nova história na sua vida. E a partir de hoje é um divisor de água. Dia 10 de setembro de 2025. Eu mudo a tua sorte. Eu, Senhor, faço algo extraordinário. E você vai contar, naquela noite, naquela quarta-feira, o Senhor mudou a minha vida. Ele liberou um decreto de vitória e anulou o decreto de derrota na minha vida. Eu, Senhor, vos digo, as minhas mãos estão estendidas. Estou tocando em muitas cabeças aqui. Estou tocando. Muitos que estão acompanhando pela internet, estou tocando agora. Estou tocando. Muitos estão sentindo um calor sobrenatural. É o meu poder do meu espírito. Está sendo derramado na sua vida. Eu estou liberando as línguas estranhas. Eu estou liberando dons. Eu, Senhor, estou liberando hoje curas milagrosas. Estou hoje liberando uma unção de restauração na alma. Eu te criei para o louvor da minha glória. Hoje estou assinando decretos de vitória. Eu quebro hoje essa atuação desse espírito de miséria, de roubo, de bancarrota, de desgraça. Eu anulo, porque você entrou num território santo. Você entrou na minha presença. E eu, Senhor, vos digo, e eu vos libero com as minhas bênçãos nesta noite. Porque eu sou uma fonte de bênção.
sou uma fonte de poder, assim diz o Senhor. Eu abro vossos olhos para que contemple a minha presença. Eu estou tocando a tua cabeça, eu estou tocando no teu corpo, eu estou mudando a tua sorte, eu estou te libertando, eu estou derramando o meu espírito. Olha o fogo do avivamento chegando. É o grito da vitória. Você é livre, você é livre. A vitória está nas tuas mãos. Eu sou Deus da vitória. Agindo eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor. Eis que levanto vozes proféticas nesses dias. Eis que levanto um exército. Eis que levanto uma igreja poderosa. Aos olhos humanos insignificante, mas diante dos meus olhos é um povo amado que eu levanto, que farão a diferença nesta terra. Brasil, se prepare, porque eu vou chacoalhar essa nação, e saberão que o Deus da justiça faz proezas nesses dias nessa nação, porque eu ouvi o clamor do meu povo. Vou chacoalhar essa nação, e saberão que eu, Senhor, estou pisando nesta terra. Eu sou o general dos generais, com meus anjos poderosos. Eu vou fazer algo espantoso, algo espantoso. Muitos não acreditam, muitos já perderam a esperança, mas essa terra, eu, Senhor, vos digo, daqui desta nação, chamado Brasil, vai sair águas caudalosas que vai alcançar a América Latina, vai alcançar os 4 cantos da face da terra. E eu vou assoprar um vento de milagres, prodígios e maravilhas, vento de salvação. Pessoas que vocês oraram, familiares que vocês oraram há longos anos, vão se converter. É tempo de salvação. Grande é o mover de salvação no Brasil. Grande é o mover, porque estou quebrando o decreto maldito que foi determinado nessa nação, que essa nação seria calada. A voz do Senhor seria calada, a voz dos meus profetas seria calada, mas eu vos digo, Xarabahai, ninguém pode deter a minha mão. Eu, Senhor, faço uma obra de espanto nessa nação, e as placas das igrejas vão cair por terra, porque eu vou unir a minha igreja, vou unir a minha igreja, vou unir a minha igreja. E eu, Senhor, levanto os remanescentes fiéis, remanescentes que acreditam no meu poder, e eu vou usar os Gideões, homens e mulheres que acreditam no meu poder. Vou fazer um reboliço nesta terra, vou fazer um reboliço nesta terra. Grande é a libertação nesta terra, porque eu, Senhor, vos digo, esta nação vai ser conhecida como a nação cujo Deus é o Senhor. Assim diz o Senhor: eis que eu derramo óleo fresco, eis que eu trago renovo espiritual, eis que a partir de hoje eu renovo sonhos. Muitos perderam os sonhos, muitos já não acreditavam mais em sonhos. Eu estou dando sonhos, porque a minha igreja sonhará os sonhos de Deus. É assim diz o Senhor. Oh Pai, oh Pai, oh Pai, oh Pai, oh Pai, oh Pai, oh Paizinho querido, nós te damos toda a honra, nós te damos toda a glória. Irmãos, o Senhor me falou algo muito maravilhoso. No final de um campeonato, imagina o Brasil terminando e fazendo o gol da vitória e sendo campeão mundial. A gente grita, a gente celebra, mas nós vamos fazer agora um momento de celebração com essa equipe aqui de louvor, de adoração. Nós vamos bradar a vitória de Jesus, que o diabo fica arrepiado, fica desesperado, porque quando
era 3 dias, eles celebrando o maior carnaval lá no Hades, lá no Sheol, celebrando a morte de Jesus. De repente, quem entra lá no Sheol, quem entra nas mansões dos mortos, o Rei da Glória, o Cristo ressurreto. E Jesus lá naquele lugar, onde ele achava que era lugar de celebração, lugar que ele estava comemorando um grande carnaval naquele lugar, Jesus disse: toda autoridade me foi me dado no céu, na terra e debaixo da terra. Daqui a chave que Adão e Eva te entregou, eu tomo. Jesus tomou a chave que Satanás se achava o dono do mundo. Adão e Eva entregaram, mas Jesus resgatou. E Jesus entregou para mim e para você essa chave de autoridade. O que você ligar aqui na terra, ligar nos céus. Então nós vamos bradar, nós vamos gritar, nós vamos louvar, adorar o Senhor. 1, 2, 3. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é, que era e que há de vir, o Rei dos Reis, o Príncipe da Paz. Louvado, 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 o Rei dos Reis, o Leão da tribo de Judá. Tu és bem-vindo, tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, Leão da tribo de Judá. Tu és o primeiro, tu és o último, tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Tu és aquele que veio para vencer. Tu veste como ovelha e voltará como o leão da tribo de Judá. Toda honra, toda glória a ti, Senhor. Os altares do Senhor não vai ter homens estrelas chamando a atenção para si. Vai ser o Senhor, vai ser exaltado nos altares. Chega de idolatria ao homem, a pastor, a apóstolo. A honra, a glória somente é aquele que reina, aquele que merece toda a honra, todo o louvor, toda a glória, toda a majestade. Sábado estarei lá em Brasília, vou tentar lá na Praça Três Poderes, estar declarando aqui esta palavra: se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, perdoarei vossos pecados, sararei vossa terra. Em nome de Jesus, estarei lá, juntamente com o pastor Lamartine. Eu quero estar orando lá em Brasília, sábado, decretando que a solução para o Brasil não está em políticos brilhantes, mas sim naquele que reina, aquele que capacita uma criança para governar uma nação. Porque se Deus, Ele usa uma criança, Ele capacita. Então, meus queridos, a nossa esperança é o Senhor. Amém? Pai, eu quero te agradecer, Pai, porque eu creio, Senhor, que o Senhor está levantando uma igreja que onde bota os pés, ó Deus, não é pés de um escravo, de um derrotado, de um fracassado, mas é uns pés de príncipes e princesas, aonde eles passam, onde os teus filhos botam a planta dos pés. Esse lugar é vosso, esse lugar é vosso. A tua palavra diz, Senhor, Josué 1:3, todo lugar onde pisar a planta dos vossos pés, esse lugar é vosso. E Josué 1:5 fala assim: ninguém poderá te resistir em todos os dias da sua vida. Ninguém. A tua palavra diz: obedecei a Deus, mas resistir o diabo, ele tem que fugir. Senhor, eu quero declarar que a partir desta noite os teus filhos vão declarar: eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu e minha casa vamos desfrutar da paz do Senhor. Eu e minha casa vamos desfrutar unidade com o Senhor Jesus. Chega de brigaiada, chega de confusão, chega de miséria, chega de opressão, chega de insônia. Eu vou dormir, enquanto eu durmo, o meu papai trabalha para aquele que nele confia. Senhor, eu declaro, Pai, que a partir de hoje as orações dos teus filhos vai ter
impacto no reino das trevas, Pai. E os teus filhos vão começar a contar testemunhos. Pastor, comecei a orar, os milagres começaram a acontecer na minha vida. Porque o Senhor, Pai, honra a fé honra a Deus, Pai. Isso é impossível agradar a Deus, Pai. Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e as eternas consolações do Teu Espírito Santo seja com Teus filhinhos desde agora para sempre. Amém, amém. Que Deus abençoe todos vocês, queridos. Um bom descanso, uma boa noite aí para todos.